Better, Stronger, Faster se tornou um mantra de uma geração que viu o futuro não como uma coisa virtual, mas como um lance feito de circuitos e biologia. O ano era 1973 e um som eletrônico metálico ali bem compassado estava prestes a invadir as salas de estar de todo mundo, mudando para sempre a nossa percepção de superpoderes. Na tela, um avião experimental ele se despedaçava numa nuvem ali de poeira e de metal lá no deserto do Mojave, mas o que o público mal sabia é que aquelas imagens de impacto assim eram terrivelmente assim, reais. Eram cenas do acidente do protótipo do Northrop M2F2 que rolou lá em 1977, aliás, em 1967, e de onde o piloto Bruce Peterson se salvou assim por um milagre. Perdeu só, quer dizer, perdeu um olho, né? E foi dessa carne machucada pelo progresso e do metal retorcido pela falha mecânica que nasceu o Cyborg, personagem central de um romance bem sombrio do Martin Caidin. Só que a televisão transformou essa premissa super densa numa série de espionagem muito mais leve, só que extraordinariamente bem sucedida. Steve Austin ele não era só um agente, ele era a promessa de que a tecnologia podia consertar a fragilidade biológica do ser humano. Hoje, no Papo no Set, a gente vai mergulhar a fundo para entender a anatomia desse mito. E a gente vai analisar como é que essa série se tornou uma das maiores influências da nossa juventude impressionável. Se prepara aí para entender como é que um astronauta reconstruído pela tecnologia se tornou o primeiro super-herói de TV moderno. A gente vai desbravar a engenharia técnica e o legado de Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares. Fala, galera do bem! E é isso! No início dessa série, aí, antes do entretenimento puro dominar completamente, rolava uma profundidade filosófica que aquele quiche todo ali da década de 70 quase apagou. O primeiro episódio original ele trazia um peso dramático que era considerável assim, a respeito da natureza da reconstrução humana e o preço da sobrevivência. Existe uma imagem super poderosa ali, onde o Steve Austin ele salva um garoto ali levantando um carro, só que ele acaba rasgando o próprio braço aí nesse processo. A reação da mãe da criança ela não é de gratidão, sabe, mas de absoluto horror ali diante da natureza robótica que foi exposta ali debaixo daquela pele. Esse episódio piloto, ele mostrava o Steve Austin sentado numa mesa, olhando para o braço, sabe, aquele braço mecânico ali todo estraçalhado e tal, e questionando o seu próprio propósito, né? O cara, ele meio que se sentia um ativo, sabe, uma propriedade do governo que tinha investido ali 6 milhões de dólares naquela construção, e esse valor, que hoje passaria fácil aí dos 40 milhões, estabelecia um fardo completamente ético. O Austin, ele era um segredo de Estado com pernas e braços biônicos, resumindo, era isso. A série ela lidava com o trauma de um astronauta que, depois de andar na Lua, se sentia um deus, sabe? Mas na Terra ele se sentia um monstro de Frankenstein ali, completamente reconstruído. A transição do homem para o ciborgue ele não foi só física, sabe? Foi uma reconfiguração da própria alma diante da sociedade. Ele precisava aprender a viver num mundo que não estava pronto para toda aquela força. Sabe? Essa melancolia inicial foi o que deu bastante robustez ali para a série. E foi o suficiente ali para durar 5 temporadas. Sabe? Sem esse conflito interno aí, o Steve Austin ia ser só mais um boneco de ação completamente descartável dentro da indústria. Aqui, a tecnologia ela servia para salvar a vida, mas também para cobrar um preço super amargo quando o assunto era identidade humana. Para dar vida para esse herói, sabe, a produção precisava de um rosto que exalasse carisma e ao mesmo tempo, contenção. E o Lee Majors ele foi a escolha definitiva. Porque o Majors ele era o arquétipo do homem americano da década de 70. Corpo perfeito, aquele peito cabeludo, aquele sotaque marcante. Ele acabou se graduando ali no que os críticos chamavam de Academia Roger Moore de Teatro de Sobrancelhas, atuando assim com muita economia de gestos assim e tal. O maior triunfo interpretativo dele era exatamente aquele levantamento da sobrancelha esquerda, que comunicava muito mais do que, sabe, laudas inteiras aí de diálogo. Para o público infantil, para o público adolescente, eu me enquadro aí, ele era o ápice da perfeição física, ele era quase um semideus. A gente se identificava com o Steve Austin porque a gente pensava que se a gente se machucasse ali no parquinho, na bicicleta e tal, o governo ia poder reconstruir tudo. O Lee Majors ele não precisava de monólogos assim, muito complexos. Sabe? A presença física dele, aquele olhar meio sério ali, selava um acordo de veracidade com o público que ninguém quebrava. Ele era super americano no comportamento e se graduou como um herói perfeito de uma era completamente analógica. Resumindo, era mais ou menos isso. E aí, somado a tudo isso, a união dele com aquela musa, que era Farrah Fawcett, que fez o casal 20 ali, a realeza de Hollywood da década de 70, foi
assim, imbatível. A Farrah, né, com aqueles dentes super brancos, aqueles cabelos icônicos e tal, era a It Girl assim, definitiva, né? E ser casado com ela aumentava completamente assim, o status do Lee Majors. Ele era o campeão da TV, compartilhando traços do herói do cinema, exatamente assim como Sean Connery, sabe? Aquele cara, né, que era outro herói ali do peito cabeludo e tal. E essa combinação de masculinidade rústica e tecnologia secreta foi o combustível total ali para a obsessão global. Mas a grande questão técnica para os diretores era exatamente a seguinte: como é que a gente vai mostrar super velocidade sem fazer o herói parecer ridículo na tela? Pensa, a pergunta é meio difícil de ser respondida. Se eles filmassem o Lee Majors correndo e acelerassem a película, ele ia parecer um personagem de comédia muda do Charlie Chaplin. E aí, com uma decisão assim que beira a genialidade televisiva, os criadores escolheram mostrar o super rápido através exatamente do oposto, o ultra lento. O slow motion ele se tornou o código visual definitivo para a ação biônica do cara. E deu um peso quase que, sabe, coreográfico ali para aqueles movimentos do cara. Nós, né, como público, compramos a ideia de que aquela lentidão toda representava uma força tão imensa que o tempo precisava, de certa forma, desacelerar. Só que debaixo daquele olhar super moderno, essa técnica era às vezes usada de forma incondicional e onipresente, e acabou ficando chato. Em alguns momentos era muito difícil acreditar que o Steve Austin alcançaria assim, um carro se movendo como se ele tivesse com o pé enterrado numa poça de mel, sabe? E daí, quando eles intercalavam com as ações em velocidade normal, o efeito perdia completamente a lógica física, mas ganhava em impacto dramático. E claro, sabe, que nada disso funcionaria sem esse, sabe, icônico efeito sonoro biônico, sabe? Esse aí que você está ouvindo. E rola aqui uma curiosidade, sabe? Esse som ele não foi criado originalmente por Steve Austin, mas por um robô, sabe, que rolou ali uma participação no episódio chamado Day of the Robot. E esse som, sabe, de sintetizador, ele se tornou tão popular que as crianças ficavam repetindo isso aí nos pátios das escolas enquanto elas faziam aquela corrida em slow motion. A câmera lenta e o som, eles acabaram criando uma sinestesia ali tecnológica que compensava a falta dos orçamentos milionários, né, para efeitos especiais, que na época também nem existiam assim, em grande escala, né? Era o triunfo da montagem, sabe, por cima da falta de recursos digitais, provando que o cinema é a arte de sugerir. O set de filmagem, sabe, do Homem de 6 milhões de dólares era um lugar de esforço físico assim, e de perigo real. Quando você vê um helicóptero ali tentando abater o Steve Austin, não tem truque de maquete, não tem drone, não tem nada disso. É um helicóptero real, sabe, com piloto de elite. O Lee Majors, ele cheio de coragem ali e tal, ele insistia em realizar muitas das próprias acrobacias ali das cenas de manobra e tal, aquelas coisas mais perigosas. E o povo ainda insiste em dizer até hoje que foi o Tom Cruise que lançou essa modinha, né? Sabem de nada. Rolou ali uma cena específica onde o cara precisou ser equilibrado ali nos fios, ali no meio de uns 2 bondinhos ali e tal, numa altura super mortal. O Lee Majors, ele confessou anos mais tarde que ele paralisou assim completamente de medo naquele momento. E isso evidencia que a bravura do personagem tinha um limite humano. E isso era bom pra caramba, sabe? E além disso, a série era um imã para talentos emergentes, assim, estrelas consagradas aí que hoje a gente chama de VIPs e tal. William Shatner, sabe, Jorge Takei, os dois fizeram, sabe, Takei não, Jorge Takei, né? Takei é a Fernanda. Ou seja, né, tanto William Shatner quanto o Jorge Takei, eles vieram do Star Trek e fizeram participações assim, memoráveis em alguns episódios ali distintos. O John Saxon também, né, o eterno mestre aí das artes marciais, também apareceu trazendo todo aquele rigor físico para o set e tal. E até o lendário, né, lutador George Foreman, em nomes como Sonny Bono, Penny Roberts, enfim, todos eles passaram ali pela série e fizeram, né, bastante sucesso. A produção usava muitas imagens também de arquivo da NASA e tudo isso era usado para dar veracidade para esse passado de astronauta, né, do Steve Austin. E esse nível de cooperação com a agência espacial trazia um ar de prestígio, de realismo ali, científico para essa obra, e cada episódio era uma corrida contra o tempo e contra o orçamento também, que, como eu falei, era super apertado, né? Só que vou te contar, a dedicação dos dublês, sabe, dos técnicos, era o que movia a engrenagem. E ver esses rostos familiares hoje é como folhear assim, um álbum de formatura da história da televisão americana. Um dos momentos assim, mais surreais e mais populares da série foi a introdução do Bigfoot, né, o pé grande, né, o pé grande biônico. Inicialmente, esse personagem ele foi interpretado pelo gigante francês André the Giant, né, uma maquiagem bastante convincente, uma produção bem bacana.
O André era uma força da natureza, sabe? Ele conseguia beber uma caixa inteira de cerveja sem precisar ir no banheiro uma única vez. E aí, o Lee Majors e a equipe costumavam batizar a cerveja do cara ali com diurético para ver se acabavam vencendo o cara. Brincadeirinha inocente do bastidor, né? Pesada, né? Mas era brincadeirinha. Na trama, o Bigfoot não era só um monstro lendário, ele era um robô alienígena com membros biônicos. E embora a premissa fosse preposta, sabe, beirasse o absurdo, a popularidade desses episódios ela foi avassaladora. O público curtia bastante ver o confronto físico ali entre a força biônica do Steve Austin e a brutalidade do pesudo lá. O Kenneth Johnson, né, roteirista e produtor da série, disse que essa transição para a ficção fantástica foi exatamente o que consolidou a audiência. E o Pé Grande se tornou, sabe, tão querido que ele voltou em várias temporadas, mesmo quando o André ele foi substituído pelo Ted Cassidy. Essas cenas de luta, embora fáceis de detectar aí como falsas hoje em dia, elas tinham uma certa qualidade e até um certo charme saudosista ali. O confronto entre esses dois ícones biônicos ele se transformou numa das imagens assim, mais duradouras da cultura pop daquela época. Era exatamente o ponto onde a série abandonava qualquer pretensão de realismo para abraçar o entretenimento puro e completamente lúdico, sabe? Esse pé grande aí, né, o Sasquatch, ele provou que o Steve Austin ele podia enfrentar não só criminosos comuns, mas também os mistérios do desconhecido. Daí, quando tudo parecia meio morno, meio ladeira abaixo ali, os produtores tiraram uma carta da manga. Jamie Sommers, a mulher biônica. A entrada da Lindsay Wagner no elenco, ela representou um divisor de águas ali na narrativa da série. O Steve Austin ele finalmente encontrou o par emocional num arco de episódios que explorava um passado amoroso ali super completo e super complexo. A história era mais ou menos a seguinte: depois de um acidente de paraquedas, a Jamie foi reconstruída com a mesma tecnologia do Steve e a pedido dele. E o arco explorou exatamente o drama emocional da rejeição biônica pelo corpo que terminou no falecimento trágico da personagem. Só que assim, o clamor dos fãs assim, e os índices de audiência foram tão impressionantes que o estúdio decidiu trazer a guria de volta, sabe, do mundo dos falecidos. A Lindsay Wagner, ela trazia uma expressividade emocional que faltava às vezes naquele estilo mais contido ali do Lee Majors. E o romance deles provocou assim uns momentos de sentimentalismo que por vezes soava meio exagerado até. Só que o sucesso da Jamie foi tão grande que ela ganhou um próprio spin-off, né, que se chamou A Mulher Biônica, que corria ali meio que em paralelo. Houve diversos crossovers ali entre as séries e isso criou um universo compartilhado pioneiro na televisão. Foi ali que tudo começou. O Steve e a Jamie eram os dois pilares da OSI, né? Office of Scientific Intelligence, né? Que era comandada pelo Oscar Goldman, vivido pelo Richard Anderson. E a obsessão era tanta que bonecos de ação, diversos brinquedos e tal, tudo isso foi lançado, incluindo o famoso boneco do Steve Austin com visão biônica, né? Que eu acho que acendia o olhinho e tal, enfim. E esse impacto cultural ele foi tão grande, foi tão intenso, que a série inspirou desde comerciais até paródias em desenhos modernos aí, animados, sabe? Enfim, eles não eram só personagens de TV, eles eram a base para o que viria a ser o gênero de super-heróis e quando a gente olha para trás, a gente percebe que O Homem de 6 milhões de dólares é uma série que sobrevive muito mais pela nostalgia do que pela lógica científica. Se a gente lançar um olhar assim mais rigoroso, a gente vai perceber que a anatomia biônica ela apresenta falhas assim gritantes. Tipo, como é que os ossos humanos, né, do Steve Austin iam aguentar o peso de toneladas assim, de equipamentos e de peças e tal? Ou como é que aquele olho atômico não ia causar danos cerebrais no cara por causa da radiação durante ali longos anos? Mas, galera, olha só. O DNA dessa obra é inegável e foi semente de produções icônicas aí como Robocop, como Terminator, como Blade Runner, enfim. O Steve Austin ele foi o protótipo do herói cibernético e foi exatamente o homem que pavimentou o caminho para a integração entre homem e máquina. Hoje, essas próteses inteligentes todas, né, e o avanço da biotecnologia, elas mostram exatamente que a série estava no caminho certo, sabe? E, de certa forma, estava prevendo o futuro. Revisitar essa série é um exercício de carinho com a nossa juventude, sabe? E era uma juventude impressionante e cheia de sonhos. Como eu disse, eu fazia parte dela, então eu sei bem o que eu estou falando. Tem lugar de fala. Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares, ele continua sendo o herói de uma era onde o impossível era resolvido com criatividade técnica e com uma boa dose ali de efeitos práticos. Ele ensinou pra gente que com a tecnologia certa e com o coração humano era possível ser reconstruído e ir muito mais longe. Se você ainda corre em câmera lenta e faz aqueles sons biônicos na tua cabeça, você sabe exatamente do impacto que esse homem teve em todos nós, sabe? Eu espero que você tenha curtido esse mergulho técnico nesse legado biônico todo.
Não esquece de deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal para continuar com a gente, fazendo resgates assim históricos e curtindo análises super profundas sobre o cinema de verdade. E a gente se vê no próximo set.